Se você sempre quis fazer seu próprio bruxo em casa no melhor estilo The Witcher, com super força, reflexos aprimorados, aqueles olhos de gato e aquele cabelo branco extremamente estiloso do Geralt, mas não tinha ideia de por onde começar, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar o passo a passo de todas as mutações que seriam necessárias para você fazer seu próprio bruxo. Fala, Shonens, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Castelão, eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas, que é Medicina Avançada na Prática do Esporte. Eu já estou aqui para te contar todas as mutações que seriam necessárias para a gente ter um bruxo igualzinho do universo de The Witcher. E para você que não leu os livros, não jogou nenhum dos jogos, nem mesmo viu a série, eu vou explicar rapidamente como são criados os bruxos no universo de The Witcher com as suas atribuições. No início, todos os bruxos nascem como humanos normais e são levados para alguma escola de bruxo onde recebem um treinamento físico extremamente pesado a fim de selecionar os mais aptos. Vários deles morrem nesse processo e só os que sobrevivem passam para os testes posteriores. E sem sombra de dúvida, de todos os testes que os recrutas passam, o teste das ervas é o mais brutal de todos, porque de cada 10 participantes, só 3 sobrevivem ao final do teste, em média. E esse teste consiste em aplicar vários mutagênicos diferentes, em ordens específicas em todos os candidatos a bruxos, e ver qual deles sobrevive a todos os testes de porções. Esse processo todo dura cerca de uma semana e leva os candidatos a ter surtos de loucuras, ataques de vômitos, dores implacáveis no corpo e febre. Mas se o participante conseguir sobreviver a todos esses testes, ele ganha várias mutações genéticas que o aprimoram física e mentalmente para que ele consiga lutar melhor contra os monstros do universo de The Witcher. E caso consiga sobreviver a todas essas mutações, o recruta tem sua fisiologia completamente alterada. A mais perceptível de todas é a modificação do olho num padrão parecido com o olho de um gato. Além disso, ele ganha super reflexos, super força, velocidade acima da média, envelhecimento muito mais desacelerado do que o normal e quase imunidade a todos os venenos conhecidos no universo de The Witcher. E Shone, vale um adendo aqui. Eu sei que é extremamente difícil modificar o DNA de todas as células de um ser humano que já está muito desenvolvido, como no caso das crianças e adolescentes que eles pegavam para treinar, por exemplo, em Kaer Morhen, só que eu já vou partir do pressuposto que o teste das ervas e os mutagênicos consigam fazer essa modificação no DNA para conseguir explicar melhor que tipo de mutação poderia dar esse tipo de poder, porque explicar exatamente como eles fizeram essa mutação levaria muito mais tempo e pode ser tema para outro vídeo caso você queira. Bom, Shone, então vamos falar como é que esse bruxo conseguiria uma super força. Basicamente, ele precisaria ter um músculo muito mais forte do que um ser humano normal, só que sem tanto volume, porque se ele tiver um volume muito grande, atrapalharia ele num combate onde ele precisaria ser mais ágil. Então ele precisaria ter o máximo de força possível condensado e adensado dentro do músculo, de forma que aquilo não ocupasse um grande volume para não atrapalhar ele em qualquer batalha. Então, para isso, o músculo dele precisaria compor muito mais fibras de actina e miosina, que são as miofibrilas que são responsáveis pela contração e força dos músculos, do que a de um ser humano normal. Se ele tivesse, por exemplo, 10 vezes mais fibras de actina e miosina, ele teria muito mais força do que um ser humano normal. E se ele conseguisse condensar 10 vezes mais fibras de actina e miosina dentro do músculo no mesmo volume, o músculo dele ia ser muito mais denso do que o normal e ele poderia fazer muito mais força com o mesmo volume de músculo. Então, você bater no olho dele, pode até parecer que ele não é tão forte. Só que como o músculo dele é muito mais denso e tem muito mais fibras de actina e miosina, ele aguenta fazer muito mais força. Então ele seria extremamente forte, apesar do pouco volume. Tá, João Pedro, mas como é que isso poderia acontecer? Ótima pergunta, Shone. Muito provavelmente no teste das ervas, esse processo ocorreu em 2 etapas. A primeira etapa é que, junto com o teste das ervas, provavelmente deveria ter algum componente que fosse miotóxico, ou seja, ele destruísse músculo. Ele causaria a migração de macrófagos para dentro do músculo e destruiria as fibras de actina e miosina que os músculos de um ser humano normal teria. E justamente nesse processo, os macrófagos liberam substâncias chamadas prostaglandinas que vão até o núcleo tegumentar do hipotálamo e causam a febre, o que provavelmente explicaria aquelas dores excruciantes e a febre que todos os candidatos têm ao sofrer com o teste de ervas. E concomitante a esse processo, no teste das ervas, deveria ter algum agente mutagênico que modificasse a expressão do gene que codifica as fibras de actina e miosina, para que, na hora que as fibras fossem reconstituídas, em vez de elas serem reconstituídas exatamente como estavam antes, elas viriam em número maior e muito mais fortes do que elas estavam antes. Isso daria muito mais força para qualquer um que sofresse com esse processo.
Obviamente, na hora que ele fizesse esse processo, o músculo dele, com o mesmo volume, ia ficar muito mais denso em relação a fibras e conseguiria fazer muito mais força. Então, mesmo com um volume pequeno de músculo, ele teria proporcionalmente muito mais força do que um ser humano normal. Tá bom, João Pedro, mas mesmo com mais fibra, se ele não fizesse exercício físico, ele provavelmente ia catabolizar o músculo que ele tem e ia ficar mais fraco, não é? Exatamente isso, Shone, muito bem lembrado. Basicamente, se a gente não quiser que o nosso bruxo tenha que ficar malhando o tempo todo para que ele continue mantendo a força, a gente deveria ter algum processo, junto com essas mutações todas, que fizessem com que ele continuasse forte, apesar de não ir para a academia. Obviamente, na minha opinião, um dos melhores jeitos seria retirar o receptor para uma proteína que chama miostatina no músculo estriado esquelético. Calma que eu já vou explicar. Basicamente, a miostatina é uma proteína que controla o quanto o músculo pode crescer. E na ausência dela, o músculo cresce muito mais, mesmo sem nenhum estímulo hipertrófico, ou seja, de academia, ou seja, de ambiente externo. Então a pessoa fica forte, mesmo sem ter que precisar ir na academia. Só que, na minha opinião, retirar a miostatina do organismo do bruxo não seria nada bom, porque todos os músculos do corpo dele iam crescer de maneira descoordenada. E uma coisa que ele poderia ter é uma coisa chamada cardiomiopatia hipertrófica, que é basicamente na hora que o músculo cardíaco aumenta demais. Isso, paradoxalmente, leva à insuficiência cardíaca e provavelmente ele teria vários problemas de saúde decorrentes disso. A melhor solução, na minha opinião, ao invés de bloquear a produção de miostatina, seria bloquear os receptores no músculo estriado esquelético, que é justamente onde a gente precisa que os músculos fiquem mais fortes, mesmo sem receber nenhum estímulo direto, para que ele consiga lutar a hora que ele quiser. É verdade. Agora, uma outra modificação que eu acho super legal que os bruxos tenham para conseguir fazer tudo o que eles fazem seria otimizar o processo de processamento de energia que as mitocôndrias dele têm. Processando muito mais energia do que o normal, todos os tecidos dele conseguiriam trabalhar de uma maneira muito mais eficiente do que de um ser humano normal. Por exemplo, os neurônios dele conseguiriam despolarizar e repolarizar com muito mais eficiência. Isso causaria uma eficiência maior no sistema nervoso central dele, o que poderia aumentar todos os sentidos dele do mesmo jeito que a gente vê na série. E até os músculos dele conseguiriam trabalhar por muito mais tempo e de uma maneira muito mais eficiente do que a de um ser humano normal. Quando eles fizeram esse tipo de modificação nas mitocôndrias de alguns ratos, eles conseguiam correr até 25 vezes mais tempo do que um rato normal, isso sem se cansar. Além de que os ratos que tiveram esse tipo de modificação viveram por 2 vezes mais tempo do que camundongos normais. E de quebra, isso ainda ia explicar uma parte dessa longevidade que os bruxos têm após passar pelo teste das ervas. E é lógico que para viver tanto tempo assim, o sistema de reparo de DNA dele deve ser muito mais eficiente do que a de seres humanos normais. Por exemplo, o sistema de reparo de DNA via P53 deve ser muito mais eficiente para que, na hora que as células dele se multipliquem para curar uma ferida, por exemplo, aquela célula multiplicada não acumule diferenças o suficiente da célula original a ponto de se tornar uma célula cancerosa. E caso isso aconteça, o sistema que liga a apoptose, ou seja, a destruição programada dessa célula cancerosa, seja muito mais eficiente do que a de um ser humano normal para impedir que ele tenha câncer ao longo da vida. Tá bom, João Pedro, mas e aquele olho de gato? O que explica? Eu sabia que você ia perguntar isso, jovem. Isso seria uma modificação extremamente necessária para que ele conseguisse lutar no escuro. Ele precisaria modificar o seu olho e criar uma coisa que quase todos os animais que caçam usando a visão à noite têm, que é basicamente uma membrana que chama tapetum lucidum. Parece até um feitiço do Harry Potter, né, velho? Tapetum lucidum. Essa membrana é composta por células especiais que fazem com que a luz captada pelos olhos volte de novo para a retina antes de sair, o que cria uma imagem, principalmente em ambiente de pouca luminosidade, muito melhor e muito mais nítida do que para quem não tem essa membrana, tipo nós primatas. Claro, tem alguns primatas que podem ter essa membrana, alguns que caçam à noite, mas para a maioria dos grandes primatas, como nós humanos, babuínos, chimpanzés, etc., não temos essa membrana. E com todas essas modificações fisiológicas de mais energia para a mitocôndria, músculo muito mais forte e muito mais capaz de metabolizar energia do que o normal, sistema nervoso central muito mais aprimorado, ele conseguiria sofrer um estresse muito maior que normalmente mataria um ser humano usando aquelas ervas e poções que ele usa tanto no livro, quanto na série, quanto nos jogos, para aprimorar fisicamente uma dose que seria letal para qualquer ser humano. E isso explicaria perfeitamente por que bruxos podem usar essas poções e seres humanos normais morreriam se tomassem apenas uma gota disso.
Tá bom, João Pedro, agora para de me enrolar. Por que o Geralt ficou de cabelo branco? Ótima pergunta, Shona, eu já estava esquecendo, obrigado por ter me lembrado. Basicamente, você lembra que na série e nos livros eles falam que o Geralt foi tão bem na prova de ervas que eles fizeram vários testes a mais e várias provas a mais para aprimorar ainda mais as capacidades físicas do Geralt, que eles não fizeram com os outros participantes com medo de matar os que tinham sobrevivido ao teste? Eu acho que essa prova a mais pode ter modificado um gene extremamente específico dele para que ele adquira essa mutação do albinismo. Esse gene é um gene recessivo que fica no cromossomo 11, que codifica uma enzima que chama tirosinase, que basicamente transforma tirosina em melanina. E na hora que a pessoa nasce sem isso e nasce com essa deficiência, ela não consegue transformar tirosina em melanina, e sem melanina ela não tem pigmento nenhum no corpo dela. Isso explicaria perfeitamente por que o Geralt, depois de passar por essa modificação, ele modificou provavelmente esse alelo do gene 11 dele e parou de codificar melanina. Provavelmente por causa disso, todos os pelos e toda a pele dele perdeu a pigmentação habitual e ele ficou conhecido como lobo branco justamente por causa disso. Mas aqui vale um adendo. A melanina é extremamente importante para o ser humano para proteger a gente de várias doenças, entre elas o melanoma, que é o câncer de pele. Provavelmente, se o Geralt não tivesse um reparo de DNA tão eficiente justamente por ser um bruxo, ele sofreria bastante por ter perdido a capacidade de sintetizar melanina para o resto da vida. E Shona, agora você já tem a receita completa para fazer seu próprio bruxo. Quer saber como é que você poderia deixar ele com um Byakugan para deixar ele ainda mais poderoso? Clica nesse vídeo aqui que eu te conto tudo que você precisaria ter de modificação fisiológica para conseguir ter um Byakugan. E Shona, eu adorei trazer esse vídeo para vocês, eu amo o universo de The Witcher. Se você gosta desse tipo de vídeo, dá um like, se inscreve no canal para me dar uma força, que nesse início de canal me ajuda demais, você não tem noção. Assim eu vou saber que você também gosta desse tipo de conteúdo e trago mais conteúdo assim para o canal. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, um abraço e até a próxima.